boa noite. Está começando mais um Identidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. E quero começar ressaltando que essa é a última semana em que o programa é exibido de segunda a sexta, às 11h30 da noite. Porque a partir da semana que vem, a TV Novo Tempo terá algumas novidades na grade de programação, viu? Dentre elas, novos dias de exibição do Identidade, que vai passar a ser às terças e quintas, às 10h30 da noite. Anotou? Já avisa seus amigos também. Mas não se preocupe que continuaremos deixando todos os episódios guardados lá no youtube.com/novotempo e também no ntplay.com. E se você quiser sugerir alguém para vir ao programa, é só mandar um resumo da história para o e-mail identidadegeral@novotempo.com e a gente vai ver ali se tem a possibilidade de trazer essa pessoa aqui no programa. Combinado? Ontem, dia 25 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Vitiligo. A data comemorativa serve para gerar conscientização sobre a doença, seus métodos apropriados de atendimento e tratamento. Você sabe o que é o vitiligo? Tem curiosidade sobre a doença? Então fique ligado porque a gente vai conversar inclusive com um médico especialista no assunto e também com uma pessoa que tem a doença. Eu volto em 30 segundos. O vitiligo é uma condição genética crônica e de origem autoimune que tem como característica a perda da coloração da pele em certas áreas do corpo, ou seja, falta melanina nas regiões afetadas pelo vitiligo. Presente em cerca de 1 a 2% da população mundial e 0,5% dos brasileiros, de acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O vitiligo não é contagioso e não traz prejuízos físicos à saúde. Mas as lesões provocadas podem impactar de maneira significativa a qualidade de vida e a autoestima do paciente. E para melhor entender e saber mais sobre o vitiligo, nosso primeiro convidado desta noite é o Dr. Paulo Luzio, que é médico pós-graduado em dermatologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, chefe do Centro de Vitiligo do Instituto Professor Uzulay da Santa Casa e fundador da Clínica de Vitiligo. E ele já está conectado com a gente. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo à Identidade. Boa noite para você. Obrigado. Boa noite. Doutor, eu gostaria que você começasse explicando para a gente o seguinte, né? O vitiligo é uma doença genética, mas isso não significa necessariamente que quem tem o gene vai desenvolver a doença, é isso mesmo? Perfeito. O fato de você ter um gene que permita desenvolver uma doença não significa que você vai desenvolver. O gene significa que você tem chance de desenvolver. Tá? Para o gene entrar em atividade, você vai precisar de um fator ambiental. No caso do vitiligo, esse fator ambiental é 100% emocional, uma doença ligada 100% ao estresse. Tá? Então, não necessariamente a pessoa vai ter a doença. Agora, doutora, a doença ela tende também a se manifestar após alguma espécie de agressão no local, né, que é responsável então por desencadear essa resposta imune. A descoloração da pele acontece principalmente em áreas do corpo mais expostas a traumas, como os joelhos, os cotovelos, as mãos e a face. É isso mesmo? Exatamente. Nós vamos ter, você tocou num assunto super interessante. No vitiligo, nós vamos ter, primeiro as manchas vão aparecer nas áreas mais sujeitas a trauma, tá? Ao redor dos olhos, boca, axila, cotovelo, punho, mão, dedo, joelho, quadril, pé. Essas áreas mais comuns. E nós temos também no vitiligo o que se chama fenômeno de Kebbe ou isomorfismo, que onde a pessoa machuca, pode produzir uma nova lesão. Então, a pessoa sofreu um corte, uma queimadura em algum lugar do corpo, aquilo pode dar origem a uma nova lesão. Perfeito. Agora, a maioria dos pacientes de vitiligo não manifesta qualquer sintoma ali, além do surgimento dessas manchas mais brancas na pele, né? Mas em alguns casos, os pacientes relatam sentir ali uma sensibilidade e dor na área afetada. A pessoa com vitiligo pode tomar sol? É importante que seja protegida? Como é que é essa questão com relação ao sol? Porque a pele não pigmenta. Mesmo se tomar sol, ela não pigmenta, doutor? Então, vamos lá. O sol é fundamental para recuperar a cor. Nós temos uma proteína no corpo
chamada P de proteína 53. E essa proteína ela corrige os danos ao DNA. E quem tem vitiligo tem essa proteína muito elevada. Então, a correção ao DNA é muito mais eficaz em quem tem vitiligo do que em quem não tem. Então, quem tem vitiligo tem uma chance muito menor do que a população geral de ter câncer de pele. Então, é para pegar sol, sim, para recuperar a cor. Se não pegar sol, dificilmente recupera a cor. Tá? Por outro lado, nós temos que lembrar que é uma pele que queima muito fácil. Então, o sol que você vai pegar para ajudar a recuperar a cor é um pouco de sol no horário de pico do sol, entre 10 e 2 da tarde, enquanto mais próximo do meio-dia, melhor. Quer ir para a praia, quer ir para a piscina, para ficar à vontade, não tem problema. Só que tem que lembrar que aquela pele queima muito fácil, então tem que proteger direito. Solar, 30 para cima, de hora em hora. Se puder usar camisa de proteção solar, melhor. Se proteger para não voltar para casa com bolha. Ok, e como é que é feito, doutor, esse diagnóstico, né? Precisa fazer uma biópsia? Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico do vitiligo, ele é 100% clínico. Pelo exame físico da pessoa, que nós vamos ver a mancha, vamos ver as características da mancha. Eventualmente, vamos usar uma luz negra. Luz negra normal, que se chama também luz de Wood, que ela ajuda a visualizar as manchas. Porque a mancha do vitiligo, ela vai ficar realçada em relação à pele normal quando nós usamos essa luz negra. Só que não são só as manchas de vitiligo. Outras manchas também podem realçar. Então, você tem que saber usar a mancha, tem que estar acostumado com a observação. Mas não existe nenhuma biópsia típica de vitiligo. Tá? Faça uma biópsia que ele seja 100% confiável. Então, eu só trato vitiligo, já tenho 17 anos, nunca fiz biópsia. Está na dúvida? Acontece. Trata como vitiligo, não perde tempo do tratamento. Certo. Agora, o tratamento ele deve ser discutido com o médico dermatologista, conforme ali as características de cada paciente, né? Mas dentre as opções terapêuticas está o uso de medicamentos que induzem, então, a repigmentação dessas regiões afetadas. Conta pra gente como é que funciona esse tratamento e conta também se existem outros tratamentos, outras possibilidades também, doutor. Todos os tratamentos disponíveis vão atuar em 3 frentes. Primeira coisa, as células estão morrendo, então tem morte celular. Todos os tratamentos vão atuar em cima do sistema imunológico, evitando que eles matem as células de pigmento. Eu vou estimular a multiplicação das células de pigmento da própria pele para recuperar a cor. E vou estimular a multiplicação das células de pigmento dos pelos dentro da mancha. Elas vão se multiplicar ali e daí elas vão para a pele para recuperar a cor. E essa é a forma mais eficaz de recuperar a cor, a partir dos pelos dentro das manchas. Então, sempre quando for definir um tratamento, a primeira coisa a ser feita é ver a capacidade de melhora de cada mancha. Porque se a mancha não tiver capacidade de melhora, investir em tratamento clínico, medicamento, fototerapia, injeção, medicamento oral, isso não vai dar resultado. A pessoa passa a ter indicação de tratamento cirúrgico de transplante de melanócito. E como que isso é feito? É a base da testagem para ver se essa capacidade da célula se pigmentar é testada? Como que é isso feito? A principal forma, então, do vitiligo recuperar a cor vai ser a partir dos pelos. Os pelos, dentro da mancha, eles vão lá para dentro da pele e lá dentro eles vão ter uma reserva enorme de células de pigmento. E eles vão migrar do pelo para a pele. Não é a única forma de repigmentar, mas essa é disparada a principal forma. Então, quando eu examino uma pessoa, o que eu quero ver nesse exame é a capacidade de melhora. E essa capacidade, então, é dada principalmente pelos pelos. Então, algumas áreas eu consigo ver os pelos facilmente, outras nem sempre. Então, quando eu não consigo ver, eu uso um equipamento, isso aqui chama dermatoscópio, uma lupa específica, que é muito usada para ver câncer de pele, que eu uso basicamente para ver se tem pelo e que cor esses pelos estão. Então, por exemplo, na testa, pálpebra, várias áreas, eu não vou conseguir ver pelo no. Então, eu vou precisar da minha lupa para determinar isso, e com isso eu determino o que eu espero do tratamento, qual a capacidade da pessoa em recuperar a cor.
Agora, o senhor citou aí também uma questão cirúrgica, né, que é o transplante de células. Explica um pouquinho para a gente esse tipo de tratamento. Qual que é a indicação do tratamento cirúrgico no vitiligo? Quando uma área não tem capacidade de melhora, então, por exemplo, uma área muito comum, já está aqui a amostra, dedo, mão, são áreas onde falta pelo. Tá? Então, uma vez que aquela mancha ficou branca, a chance dela recuperar a cor é muito baixa. Então, são áreas onde eu vou ter indicação de tirar pele de um lugar normal e colocar a pele ali. E aí vão existir várias técnicas para fazer isso. Tá? E aí, conforme a área, conforme o tamanho, eu vou selecionar a técnica que vai ser utilizada. E como é uma pele da própria pessoa, ela não vai dar rejeição, não tem esse problema. Perfeito. Agora, é possível prevenir o aparecimento das manchas ou mesmo evitar que elas se alastrem, doutor? Sim. E nós vamos dividir a evolução do vitiligo em dois momentos. Uma fase de atividade, uma vez que ele entrou em atividade, ele vai ficar ali entre 1 ano e 1 ano e meio, e uma fase de estabilização. A fase de estabilização é um período em que não tem como o vitiligo piorar. E é onde eu espero que a pessoa entre e fique. Né? E essa fase de atividade, essa fase de estabilização, sempre que ela é interrompida e o vitiligo volta a entrar em atividade, isso é sempre decorrente do emocional. Então, é importante ver que tipo de estresse coloca a pessoa em atividade. Tem gente que vai sentar aqui na minha frente e vai falar, não, olha só, há 10 anos atrás o meu pai morreu e meu vitiligo piorou. 5 anos depois eu me separei e meu vitiligo piorou de novo. Mais uma vez, o lamento faz parte. Agora, eu perdi emprego, eu piorei outra vez. Lamento faz parte. Nós estamos com uma pessoa que lida bem com os estresses do cotidiano, que eventualmente vai enfrentar grandes estresses que colocam o vitiligo em atividade. Faz parte da vida. Vamos cuidar e vamos tratar. O meu grande problema é quando a pessoa começa a me contar o cotidiano dela, porque eu trabalho muito, porque eu estudo muito, porque é muita cobrança, porque é muita responsabilidade, porque o trânsito é muito rico, a cidade é muito violenta, e a pessoa começa a andar com um nível de estresse muito alto no cotidiano. E toda hora ela está entrando em atividade por conta disso. Quando a pessoa tem esse tipo de história, é muito trabalhar, ela tem que melhorar o cotidiano dela. Tá? As coisas têm que melhorar, a qualidade de vida dela tem que melhorar. Quanto melhor for a qualidade de vida, menor a chance do vitiligo entrar em atividade. Entendi. Agora, outra questão que a gente não pode deixar de mencionar, doutor, é que o vitiligo atinge diretamente a autoestima dos pacientes, né? Porque como ele mexe ali na aparência, muitas pessoas pensam que pode ser contagioso, mas de fato não é, e acabam tendo um preconceito ali, né? Sofrendo um preconceito, não querem conviver com alguém que tenha doença. É importante que o paciente faça um acompanhamento psicológico também, para não deixar que o vitiligo mexa ali com a sua saúde emocional. Tem gente que lida muito bem com vitiligo, tem gente que lida muito mal com vitiligo. Tá? O que eu vejo é que as pessoas elas vão se adaptando ao vitiligo e chega uma hora que elas começam a conviver relativamente bem com o vitiligo. O problema é quando ele entra novamente em atividade e surge uma mancha nova, uma mancha piora, essa relação que estava relativamente estável, ela desaba e a pessoa começa a lidar muito mal novamente. Tá? Então, geralmente, quando a pessoa procura a clínica, procura um médico para tratar vitiligo, é porque ele novamente entrou em atividade. Estudos mostram que até 2/3 das pessoas com vitiligo não vão alcançar o nível socioeconômico esperado. Tá? Então, falar que o vitiligo é essencialmente estético não cabe. Tá? É uma doença que traz consequências importantes. O que tem de bom nessa história hoje é o que eu vejo na juventude. Quando chegam meus adolescentes ao consultório, eu vejo assim, hoje 10% deles se incomodam muito com o vitiligo. 10% estão lá amarrados, os pais levaram, eles não querem. 80% chega assim, não, para mim tá bom. Ah, e se melhorar? Tá bom também. E se não melhorar? Tá bom também. Para eles está muito cômodo.
essa juventude, eles conseguem lidar muito melhor com a diferença do que a minha geração conseguia lidar. Então, isso tem sido muito legal. Eu acho que grande parte desse impacto vai diminuir nos próximos anos. Tá certo, doutor. A gente vai precisar fazer uma pausa rápida aqui, mas depois do intervalo a gente vai conversar inclusive com uma pessoa que tem a doença que vai estar aqui com a gente no estúdio. A princípio eu quero te agradecer muito pela sua participação aqui conosco, aprendendo ali, ensinando a gente a aprender a lidar com essa doença também. Uma ótima noite para o senhor e muito obrigada. Obrigado, ótima noite a todos. A gente volta daqui a pouquinho então, gente. Até já. Identidade de volta nesta noite falando sobre uma doença de pele chamada vitiligo. No primeiro bloco, a gente conversou com um médico dermatologista que é especialista e trata essa doença. E nesse bloco nós vamos conversar com o Marco, que é portador da doença. Mas antes de entrar nesse bate-papo aqui com o Marcão, eu quero oferecer para você aí de casa um guia de estudo produzido aqui pela Novo Tempo, chamado Sentimentos, a Ciência do Existir. Ele vai tratar ali das questões emocionais, vai falar de depressão, de síndrome do pânico e tantas outras questões emocionais que a gente enfrenta hoje. Inclusive, quem sabe, quem sofre com a doença aí, sofre algum preconceito e precisa tratar a saúde mental também. Se você quiser ter esse material na sua casa de maneira gratuita, é só pedir pelos telefones que aparecem aí na sua tela. O DDD é 12, número 982444449 ou o telefone fixo em horário comercial 21 27 31 21. E esse material só pode chegar até você graças aos nossos apoiadores, que são os amigos Anjos da Esperança. Se você quer se tornar um deles, também pode fazer parte desse projeto através do telefone 12 981 766630 ou o telefone fixo 12 21 27 30 30. Marcão, boa noite. Obrigada por ter aceitado aí o nosso convite de participar do programa. Boa noite, Gabi. Eu quero saber desde quando você teve o diagnóstico do vitiligo. Foi desde pequeno? Como é que foi essa questão? Não, o vitiligo ele já veio assim numa fase adulta, sabe? Já por volta de quase 30 anos. E como é que você tem lidado com essa questão, Marcão? Olha, eu creio que bem, porque assim, como eu vi o doutor falando, assim, com relação a essa parte mais assim, social, né, emocional, eu acho que eu tenho que lidado bem, porque eu vejo assim, talvez essa questão desse cuidado, eu acho que para a mulher, eu acho que seria mais difícil esse cuidado. Então você tem lidado bem. Você chegou a fazer algum tratamento, alguma coisa assim para tentar repigmentar a pele ou não? Eu tentei, fiz vários tipos de tratamentos, né? Fiz a fototerapia, teve um medicamento que uma vez eu até foi passado para tomar, cremes, né, para passar assim. Em certo momento, alguns dão até um resultado satisfatório. Uhum. Mas hoje não estou fazendo tratamento nenhum. Hoje não está fazendo? Não. E você chegou a sofrer algum preconceito, alguma coisa assim? Porque tem muita gente que não conhece a doença e acaba achando que ela é contagiosa, inclusive, né? Como ela tem uma coloração diferente na pele, muita gente fica às vezes com medo por não conhecer. E a gente faz programas como esse justamente para conscientizar a população, viu, gente? Porque realmente não é contagioso, é uma questão ali simplesmente na pele, né, Marcão? Com relação a isso, não, até agora não tive problema. Eu vejo mais com relação à criança, né? A criança, ela quer saber o que é, ela pergunta para os pais e tal. Mas no mais é isso, as crianças. E você tem manchas especificamente aonde? Assim, como o doutor falou, aonde você tem uma certa lesão, ela acaba se desenvolvendo, né? Uhum. Por exemplo, o uso de gravata. Como você aperta um pouco, então ela vai ficar pegando bastante na pele, então ela causa essa lesão e acaba tendo essas manchas, né? Então, assim, onde você aperta um pouquinho mais a pele, assim, ela vai acabar tendo. Inclusive, a recomendação é que as pessoas que possuem o vitiligo usem roupas mais largas, mais folgadas, nada muito apertado, né? Que faça essa pele sofrer uma lesão ainda maior, né? Isso. E você chega a frequentar praia, piscina e coisas assim? Como é que você faz esse cuidado com a sua pele? Você chega a se proteger com protetor solar ou toma sol para tentar pigmentar? O que você faz quando é verão e você acaba se expondo mais ao sol? Sim, assim, de vez em quando a gente vai para uma praia, para uma piscina. Agora, assim, é muito importante você se proteger, porque
realmente é uma área bem mais sensível, você vai queimar bem fácil. Já chegou o momento assim, de eu esquecer de passar na mão e ao dirigir, né, e o sol fica ali, né, batendo nas mãos e queima muito fácil mesmo. Então, assim, você pode ter até chegar, eu acho que ter até queimaduras. Então, tem que tomar um cuidado bem, assim, sempre tá ali com um protetor solar ou algo assim. E você é uma doença genética, como a gente já falou aqui no programa? Você sabe se esse gene veio do seu pai ou da sua mãe? Chegou a fazer essa investigação ou não? Meu pai tinha vitiligo, né? Também foi mais na fase adulta. Tenho um irmão também que tem vitiligo, mas assim, tudo na fase adulta também. E você tem um filhinho hoje, né? Será que ele tem esse gene? Você já chegou a fazer essa investigação ou ainda não? Porque ele é pequeno também. Sim, a gente tem feito passado ele em alguns médicos, né? E a gente percebe que, embora assim, não seja tão aparente, mas ele tem também algumas manchinhas que a gente tem investigado e tem feito alguns tratamentos para ele. Eu pergunto isso justamente porque se o diagnóstico é precoce e o tratamento também começa de maneira no início, né, a própria resposta, né, do tratamento acaba sendo mais eficaz. Eu acredito que o doutor ainda esteja conectado com a gente. Doutor, eu gostaria que o senhor respondesse essa questão para a gente, né? Se uma criança, já desde a sua tenra idade, tem esse diagnóstico e começa a fazer o tratamento mais cedo, a resposta realmente é melhor, doutor? A criança, ela vai ter algumas coisas importantes. Primeiro, o organismo está crescendo, então as células estão multiplicando, então geralmente ela recupera muito rápido. O importante é que o Marcão não ficar procurando mancha no filho dele. Provavelmente não vai ter nada. Para de procurar. A criança, ela vai ter a pele toda manchada. Porque a célula de pigmento multiplica muito devagar. Então a criança cai, se machuca, se leva picada de inseto, que fica branco, demora 1 ano e meio para assumir. Isso para todas as crianças, não é só para o filho do Marcão. Então não precisa procurar. E quanto mais rápido você começar a tratar, mais rápido o resultado também. E criança recupera muito rápido, sim. Agora, criança, doutor, não é preciso passar por nenhum tratamento assim cirúrgico, por exemplo, né? Como o senhor falou, ela vai trocando de pele, é outro tipo de tratamento? Não, nem tem indicação. Para operar tem que ter pelo menos 12 anos a criança querida, tá? Porque aquele é da criança, é do adolescente, não é do pai e da mãe. Então, às vezes, eu chego aqui, o pai e a mãe estão arrancando os cabelos, a criança está ótima, o adolescente está felizão com a mancha dele e não quer tratar. Então, às vezes, a gente tem que conversar também, tem que respeitar o espaço dele, né? Não é tão simples assim na hora que a gente lida com criança, não. É verdade, mas talvez seja importante, doutora, a gente ir conversando a respeito, ir falando, conscientizando desde pequeno, para que realmente, quando chegue ali na fase da adolescência, aquilo não seja um grande problema e ela saiba lidar com mais tranquilidade, né? Mas eles sabem, essa geração atual, ela está, nesse aspecto, eles estão dando um banho. É muito legal como eles conseguem lidar bem com isso na escola, para sair, para ir para a praia, para a piscina, eles conseguem lidar bem. Então, a gente pode falar, a gente fala muito da geração atual, mas isso eles estão arrebentando. Tá certo, doutor. Eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui por tantos esclarecimentos nessa data tão importante, né, comemorativa, de conscientização da doença que ainda não é tão difundida e tão conhecida por todos. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Agora, Marcão, queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, de repente que sofre também com vitiligo. O que você deixaria de mensagem para essa pessoa que está nos assistindo? Pode falar diretamente para a câmera 3, que é aquela que está ali na sua frente. O que eu acho interessante é com relação assim, cada pessoa ela é um caso, né? Então assim, se você tem dificuldade em assim associar o vitiligo com a sua vida social, é muito bom você procurar um profissional para te acompanhar, para estar ali te orientando, né? Agora, se você não tem dificuldade, isso não traz nenhum tipo de perda, né? Com relação à sociedade ou até mesmo familiar, eu acho que você tem que viver a vida, se proteger sim, né? Porque é muito importante você estar usando ali os protetor solar e tal, até porque para você não vir a ter alguma lesão, mas viver a vida aí com segurança. Tá certo, Marcão. Muito obrigada pela sua participação aqui nessa data importante para conscientizar as pessoas sobre o vitiligo. Eu te agradeço muito e te desejo uma ótima noite também. Eu que agradeço, Gabriel. Obrigado, uma boa noite. Boa noite.
E a gente fica por aqui então, hein, gente? Até amanhã com o nosso próximo encontro aqui no Identidade. Até mais. Tchau, tchau.